vocês me permitam até um pouco do exagero, mas eu tenho para mim que todo mundo nasce Flamengo. Todo mundo. Eu diria até que quando Lamartine Babo escreveu o hino do Flamengo, no Vencer, Vencer e Vencer, ele se inspirou num dos gestos mais importantes da humanidade, que é quando nós, seres humanos, saímos desse ventre materno, divino, inexplicável. E quando nós saímos pela primeira vez, ou quem fez o parto médico, a parturiente, não importa, ela dá 3 tapinhas e diz viver, viver e viver. Ali inspirou-se Lamartine Babo para dizer vencer, vencer e vencer. E por que eu digo que todo mundo nasce Flamengo? Porque quando todos nós nascemos, o desejo dos nossos pais é que nós sejamos vitoriosos. E aí o Flamengo traz essa chama, essa garra na alma de cada um de nós que é inexplicável. Sempre Flamengo, Flamengo sempre eu. Meus pais são imigrantes, vindos da Polônia, judeus, como eu sou. E meu pai, minha família é muito pobre, meu pai era alfaiate, a minha mãe, naquela época não havia lavanderias, então ela também fazia uns biscates, lavava para fora. Eu nasci numa vila na Rua do Catete, na Rua do Catete 123, ali perto do Palácio da República, quando o Rio de Janeiro era Distrito Federal. E naquele momento, a vila tinha 15 casas e todas as casas eram rubro-negras. Então eu já na minha infância, com 3, 4, 5, 6 anos, eu já via a bandeira do Flamengo tremular, eu já via, logicamente, o hino do Flamengo. E, lógico, aquela época era a época brilhante, se vocês voltarem na história, todos os grandes ídolos do Flamengo já naquela época. Acrescia o fato de que bem próximo, na rua Silveira Martins, quase na esquina de Praia do Flamengo, tinha a garagem do Remo, onde todos os grandes remadores saíam para ali na praia praticar as regatas. Então o que ocorre? Havia ainda na rua, nas proximidades da vila, uma rua, Rua Andrade Pertence. Nela morava um jogador de futebol famoso, chamado Joel Martins, que era do Botafogo, e o Flamengo traz para as suas lides. E aqui nós ficamos com o Joel durante algum tempo, que foi um fenômeno, depois verdadeiramente, enfim, substituído por outros grandes craques. Então, na época, além de Joel e Dida, foram 2 nomes que marcaram profundamente. Isso na minha infância. Então, foram 2 nomes que muito mais, o Joel e Dida eram 2 nomes que realmente, e sem falar também em outros nomes que faziam parte daquele conjunto. Então, a infância foi marcada com esse tipo de amor pelo Flamengo e de identificação com esses ídolos. Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo. Eu ingresso no Flamengo no ano de 1976, quando o Flamengo vivia uma das maiores transformações que tinha ocorrido em toda a sua história. Foi a época em que surgiu a FAF, Frente Ampla pelo Flamengo, que naquele momento tinham figuras importantes, históricas, como, só para lembrar, não vou talvez citar todos os nomes, mas tinha Walter Clark, João Araújo, Magaldi, que eram da TV Globo. Na época, a Globo comandava praticamente toda a mídia. E tinha Márcio Braga, tinha Antônio Augusto Dunst de Abranches, Noval, João Araújo, que também já citei, que é o pai do Cazuza. Todos eles faziam par, Newton Rick, Joaquim Vaz de Carvalho, enfim. Carlinhos Niemeyer, o grande Carlinhos do Canal 100. E esse grupo se formou naquela época, tentando quebrar, como sempre ocorre em todos os clubes, agremiações e até no país, de tentar quebrar, digamos, uma hegemonia, de uma quase oligarquia que se mantinha no Flamengo há mais de 30 ou 40 anos. Esse grupo FAF surge em 72, 73, toma conta da cidade com o movimento. E daí, eu em 76, eu era estagiário num cartório de notas, na Rua do Rosário, e era tabelião, chamado tabelião caçula
o nosso querido Márcio Braga. E o Márcio fez um trabalho de trazer para dentro do Flamengo vários novos sócios, entre os quais eu me incluí. Isso já é o ano de 76. A partir daí eu atravessei praticamente todos os governos, sempre praticando, obviamente, a minha posição dentro de uma atuação dentro do deliberativo. Vem o governo do nosso querido Jorge Elal, onde eu atuei de uma maneira um pouco mais representativa, fosse na federação assessorando Michel Assef. Michel Assef, que é um dos grandes beneméritos do nosso clube de regatas do Flamengo, era o homem que comandava toda a parte jurídica de representatividade, de palavra junto à federação e à CBF. Nesse exato momento eu era um dos assessores também que iria representar, porque não dava tempo de o Michel estar em todos os tribunais defendendo os atletas. Primeiro, uma atenção que é o que o Flamengo faz, no sentido de dar a eles uma atenção de natureza psicológica, porque trazem eles de comunidades carentes e às vezes de outros estados e às vezes de outras regiões menores em termos de civilização, de processo de atendimento em todas as áreas, e o Flamengo consegue sociabilizar esses atletas. Porque nós estamos falando aí, a época em que nós participamos disso era em torno dos anos 80, então nós já estamos há quase 40 anos. É possível que, se algum desses atletas que foi conosco para Caracas, Venezuela, ou Quito no Equador, ou Lima no Peru, que participou de vários torneios, o chamado Mundialito de Futebol Sub-15, ou os sul-americanos, há de se lembrar disso. E havia um detalhe muito curioso, que nós fazíamos isso até com uma orientação dada pelo Adail Braga e pela direção daqui do futebol do Flamengo. Esses garotos, eles quando iam, eles jamais tinham sequer viajado de avião. Jamais tinham tido até a oportunidade de ouvir um outro idioma como eles ouviam, então já era uma... E tinha um detalhe que nós fazíamos que era muito importante. Isso é uma orientação dada pelo Jorge Elal. Eu me lembro disso. Jorge Elal exigia disso como presidente. Quando nós chegávamos ou em Caracas, ou em Quito, ou em Lima, a primeira missão era visitar a Embaixada Brasileira. Então nós ligávamos, liga aí para o embaixador. E o embaixador recebia. Você imagina, você chegar com um grupo de garotos, 15, 14, 15, que eram sub-15, todos eles uniformizados, uniforme do Flamengo, e o embaixador fala meia dúzia de palavras para ele, serve lá um chocolate com biscoito e tal. Então isso era de uma gratificação fantástica. Além disso, quando terminavam esses campeonatos, nós fotografávamos a equipe toda, dávamos a cada um pôster, que eles devem ter até hoje em suas casas. Quer dizer, se você pegar um atleta que hoje deve estar em torno aí dos seus 50 e qualquer coisa, ele deve ter lá em sua casa uma recordação dos anos que ele viveu a divisão de base do Flamengo. Na época do Conselho Deliberativo, foi na gestão do Elal, porque havia naquela época uma já oposição naquele momento de grandes rubro-negros. O Joel Tepé é uma enciclopédia, conhece muita coisa do nosso querido Flamengo. E aí incentivados, Moisés, você tem que... Eu sempre era muito falante, não sei se vocês estão percebendo. Ele disse, Moisés, você tem que ir para a tribuna, etc. E aí eu ia para a tribuna, naquele momento difícil da gestão Elal, dentro do que eu podia, dentro das oratórias que lhe eram possíveis, eu defendia o governo Elal, e lutamos muito, ocorreram várias campanhas difamatórias e todas elas depois, graças ao tempo, ao bom senso, chegamos inclusive ao Tribunal de Justiça Desportiva e nelas todas o nosso querido Jorge Elal ficou absolutamente absolvido e sem nenhum problema. Essa foi uma participação efetiva minha no deliberativo. Depois daí, ainda seguindo, havia naquela época o Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo é hoje o Conselho de Administração. E naquele momento, formação política dentro do Grupo Elal, o meu nome também conduzido pelo Jorge Elal e pelo Joel Tepé, eu assumo a presidência do Conselho de Administração. Foi um período também, um biênio muito interessante, e mais adiante depois eu fui ser secretário desse Conselho de Administração. Isso
uma composição dentro da minha posição política dentro do clube. Eu hei de ser, é o meu maior prazer. Foi uma fase bem difícil em vários momentos, porque havia uma colocação de natureza política que decorreu até hoje nessa discussão do troféu, se é do esporte ou se é do Flamengo. E havia um posicionamento político, nós temos que respeitar, afinal de contas, Márcio Braga era o nosso presidente, onde o Márcio se colocou como um elemento adverso às entidades que comandavam o futebol, CBF e Federação, que eram praticamente duas unidades que, ainda que independentes no estatuto, na formalidade estatutária, elas viviam praticamente coordenadas, juntas, conectadas. E aí houve um momento em que o Márcio teve uma determinada situação que iria haver uma intervenção no Flamengo, porque o Márcio teria ultrapassado um período do seu mandato. Aí o Gilbertinho, como nós chamamos na intimidade, disse: Moisés, vamos rapidamente para aí, vamos resolver isso. E veio o Gilbertinho, pegou naquela época o caixa d'água, que é o doutor Eduardo Viana, que era o presidente, que Deus o tenha. E lá, ele com muita tranquilidade verificou a presença do Flamengo e nós fizemos ver a ele que essa interferência era maléfica para todo mundo. Primeiro, para a história política do Flamengo e segundo, para a história do futebol do Rio de Janeiro. E que ele não poderia, em absoluto, manter um triunvirato ali, alheio à história do Flamengo, de não rubro-negros. Resumo da história, nós conseguimos sensibilizar o doutor Eduardo, ele imediatamente pediu que nós indicássemos nomes, e o Gilbertinho indicou 3 nomes, salvo seja erro de memória, mas eu acredito que era o doutor Marcos Pereira Carneiro, Ivan Drummond e Orlando Souza Barros. Esses 3 fizeram, logicamente, uma nova eleição concorreram 2 candidatos, o Gilbertinho ganhou e, naquele momento, foi presidente do Flamengo durante o período de muitas glórias também. Flamengo, Flamengo até morrer. A minha entrada no governo Kleber Leite se deu de uma maneira muito curiosa. Um dia no Maracanã, o Michel Acef se virou para mim e disse assim: o que você acha do Kleber Leite ser presidente do Flamengo? Eu digo: olha, é um jornalista, um radialista da melhor qualidade, hoje um empresário na área de comunicação desportiva vitorioso. Eu vejo, se ele tem essa vontade, vamos. E aí, quando o Kleber ganha a eleição, começam os carros, eu não tinha, como nunca tive, isso é curioso, eu nunca me postulei ser alguma coisa no Flamengo. Eu sempre fui convidado, isso não tem nenhum... eu não quero valorizar isso não, é porque é do meu feitio. Eu digo: sei, tem um espaço aí, eu vou. Está faltando, então vamos embora. E aí, em um determinado momento, já aí nós estamos montando lá direito, você tem o patrimônio histórico, bota o Moisés nisso. Quando eu fui ver o patrimônio histórico, ele estava abandonado lá no Morro da Viúva, numas 2 salinhas, Morro da Viúva, ali na Avenida Rui Barbosa, que hoje está se transformando em empreendimento imobiliário. Ali moravam centenas de pessoas que uns tinham que a ver, outros não tinham nada que a ver com o Flamengo. Enfim, falando uma expressão, era uma bagunça organizada. E nessa bagunça organizada estavam lá os troféus do Flamengo. No chão, jogados, entendeu? Ninguém entrava, quem é que tomava conta era um funcionário que vivia lá lendo jornal, não tinha motivação. Em função disso, pedimos que fosse criado aqui na sede da Gávea um espaço. Esse espaço foi criado e que virou, então, não o Museu do Flamengo, que é uma coisa nova, respeitável e aplaudo de pé. Meus parabéns pela iniciativa. Você e toda a sua equipe. O que eu quero dizer é o seguinte, é que nós tivemos, então, criamos o espaço, criamos as vitrines todas que estavam sendo feitas. Naquele momento, foi um espaço que durou algum tempo aí, e aí nós colocamos todas as estátuas com os montantes, todos eles revestidos
com as cores do Flamengo. E houve uma inauguração, foi a minha passagem nesse sentido. Isso aí durou um período necessário para ter isso aí. Depois vieram outras soluções. Edmundo era jogador do Vasco da Gama. E o Flamengo contrata o Edmundo. Num jogo Flamengo e Vasco, em que Edmundo jogava o que sabia, mais do que sabia, e a torcida do Vasco começou a persegui-lo. Com palavras de baixo calão, não preciso nem dizer aqui que vocês imaginam quais sejam. E num determinado momento, o Edmundo se vira para a torcida e faz um gesto de ofensa, de retribuir a ofensa, de devolver à torcida o que ela estava agredindo, levando as mãos no seu no órgão produtor masculino, como quem dizia, e fez outros gestos também obscenos para a torcida. Aquilo, obviamente, o juiz imediatamente deu-lhe um cartão vermelho e ele foi, então, para o Tribunal de Justiça nas 2 semanas seguintes. Eu, naquele momento, embora a defesa sempre era feita pela equipe do Michel, mas naquele momento coube a mim fazer essa defesa. E era uma coisa, tipo da defesa, que você não tinha como você justificar um ato obsceno, um ato de represália, ainda que fosse uma retaliação, não havia. Era uma atitude antidesportiva que o Código Disciplinar proíbe. Você não pode, você está praticando um esporte, perdendo, ganhando, não importa. Você tem que respeitar o adversário, tem que respeitar a torcida. Eu aí fiquei imaginando, e eu tenho um grande amigo que é um psicanalista, chama-se Luiz Alberto Pi. Então eu digo, Pi, olha bem o detalhe, como é que pode um cidadão que sai de uma atividade que ele exercia num clube e vai para outra. E na outra ele é agredido porque ele mudou de atividade, mudou simplesmente, isso é muito comum. Você está trabalhando hoje numa empresa e é chamado pela outra, pela tua competência, você vai. Agora, o fato de você ter saído da empresa anterior vai te perseguir moral e emocionalmente. Gostei da ideia. Em resumo, quando eu botei o nome de um psicanalista, todos eles não entenderam a razão. E aí eu fiz ver nessa linha de que nós estamos mexendo com o emocional. E quando se mexe com o emocional, nós não podemos ter nenhum controle sobre que tipo de atitude um ser humano pode ter quando ele é atingido no seu amor próprio. Quando ele é atingido numa atividade profissional que ele está tendo e ele vê alguém que vem e que o desqualifica, o destrói. E foi isso que o Edmundo fez. Então, se vocês, e essa é a minha tese, se vocês, auditores e o presidente, entenderem que nós aqui não estamos jogando mais o atleta. Não, Edmundo está fora. Nós estamos jogando o ser humano. E vocês começarem a entender que um ser humano tem que ser frio, gelado, que não pode absolutamente, eu queria dizer a vocês que nós estamos condenando a nós mesmos. E aí pergunto, por último, ao seguinte: vocês, quando estão dirigindo os seus carros e alguém cruza ou faz uma fechada, vocês dizem muito obrigado, foi um prazer, ou vocês dizem aquele palavrão que ninguém gosta de ouvir? A partir daí, graças à boa vontade dos auditores, o Edmundo foi absolvido. Essa é uma história que eu gosto de lembrar para os meus netos. Me arrebata que emoção do coração. Ocorreram realmente, as comissões de inquérito da qual eu participei eram naquele momento objeto de denúncias que vinham com alguma substância. Então a gente tinha que pesquisar. As provas chegavam e a maioria delas, depois, quando colocadas em votação, foram todas elas absolvidas e a comissão, portanto, se encerrou. O mais importante é que, com essas comissões, se alguém se sentiu naquele momento atingido ou arranhado na sua moral, é preciso que se entenda que também ali dentro surgiu uma lição. Lição é o seguinte: olha, isso aqui não pode fazer. E aí isso fica registrado para quem vier no futuro e participar de uma diretoria.
É o meu maior prazer vê-lo brilhar. Temos hoje uma mesa, como sempre tivemos, uma mesa com 7 ex-presidentes do clube, vários presidentes de outros poderes, empresários bem-sucedidos, com enormes realizações, temos ex-presidente do Tribunal de Justiça, desembargadores, grandes rubro-negros acima de tudo. O Conselho dos Grandes Beneméritos é, no meu sentimento, o relicário, o grande reservatório da história do Flamengo. Mais do que da história, da cultura rubro-negra. Todos que ali estão sabem perfeitamente onde está cada passo de todos os corredores do Flamengo. Não há como você ser um grande benemérito sem ter sido antes emérito, benemérito e virar grande benemérito. Você tem que estar aqui dentro no mínimo 25, 30 anos atuando, sem sequer ter tido nesse período qualquer tipo de arranhão, qualquer tipo de advertência. Eu diria a você que, da mesma maneira, essa presidência que me foi dada não foi pedida. Eu tenho que revelar isso da maneira mais objetiva. Gilberto Cardoso Filho é que disse: Moisés, você vai ser porque você é um dos mais antigos. Depois de você, será o mais antigo, e assim tem sido, embora o regimento interno permita, logicamente, que se ninguém quiser ser, pode haver uma reeleição, enfim. Mas é uma mesa que ela deveria, e eu vou colocar isso agora até como uma reivindicação. Há um determinado artigo do Estatuto, porque a atuação do Conselho de Grandes Beneméritos, outra não é, senão, uma vez por ano, conceder títulos honoríficos. Emérito, benemérito, grande benemérito, honorários, tal, etc. Fora os laureados, que esses já são concedidos naturalmente. É essa a função. Então nós temos 1 ou 2 reuniões por ano. Então, uma enciclopédia rubro-negra que não é usada. Mas há um artigo que diz o seguinte: quando houver assuntos de grande interesse do Flamengo, esse conselho pode ser chamado. Pode. Desde que os outros o queiram. Pode ser o deliberativo, a administração, o fiscal ou o conselho diretor. Vocês vão encontrar pessoas que podem dar maiores conselhos acerca de uma decisão. Não quer dizer que vocês o obedeçam, não. Mas chamar um Gilberto Cardoso Filho, um Márcio Braga, um Jorge Elal, um Eduardo Mota, uma Patrícia Amorim, um Kleber Leite, um Antônio Augusto Dulce de Abrantes, para ouvi-los, um Joel Tepé, um Paulo Dantas, fora, logicamente, os demais, o Jorge Rodrigues da Silva, o Walter Felipe D'Agostino, o Marcos Fávia, o Rui de Carvalho, enfim, eu estaria aqui agora dando o nome deles todos, e me permitam se algum ou outro nome não apareceu, como o doutor Rodrigues, do Sidney Marcelo, que é o meu vice-presidente, o meu secretário. Então, todos esses nomes, o desembargador Marcelo Antero, todos são nomes importantíssimos na história do clube. Merecem ser ouvidos, merecem ser considerados. E mais, isso, a frase não é minha, essa frase é de um outro colega lá da mesa. Ele diz: entre os 45 milhões de torcedores, todos querem ter um dia grandes beneméritos. Todos foram muito bons, mas eu tenho um que eu quero concentrar nele todas as homenagens dessa definição. Eu diria que foi Jorge Elal. Por que Jorge Elal? Porque Jorge Elal, desde sempre que eu o conheço, ele entregou a sua vida, a sua história, o seu patrimônio, tudo o que possuía para viver a alma, o sentimento de ser rubro-negro. Então ele reduz no meu sentimento essa coisa do grande dirigente. Porque existem dirigentes que surgem e vêm ao Flamengo sabendo da projeção que ele passará a ter na mídia, como dirigente, como vice, como presidente. Existem outros que guardam essa vaidade para os seus momentos íntimos e não exploram esse fato da sua visibilidade. Jorge Elal jamais teve isso.
Jorge Elal, pelo contrário, quem o conhece sabe perfeitamente bem. E se quiserem saber mais sobre Jorge Elal, procurem um dos maiores ídolos do nosso Flamengo, que é o Arthur Nunes Coimbra, o Zico. O Zico vai poder falar melhor do que eu do que foi Jorge Elal para a sua vida. Então eu reduzo Jorge Elal, meu grande amigo, meu grande irmão, meu grande incentivador, muitíssimo obrigado por ter, enfim, aberto as portas do Flamengo para que eu pudesse passar. Seja na terra, seja no mar, vencer, vencer. Todos nós estamos aqui para sermos felizes. E cada um quer ser feliz de uma maneira. Mas existe uma coisa que quando você alcança a posição de ser um grande benemérito, depois de presidir esse conselho, e de repente, no meio do ano de 2019, sem sequer me colocar e pedir, o presidente Rodolfo Landim, através do vice-presidente Gustavo de Oliveira, nos convida, junto com os demais presidentes de poderes, para irmos para Lima assistir à decisão da Libertadores. E uma vez logo a seguir, irmos para Doha, Catar, assistir a decisão com o Liverpool. Isso tem, para todos nós, eu já estive comentando isso com os outros colegas, presidentes que lá estiveram, e que isso tem para nós uma diplomação maior do que qualquer outra diplomação acadêmica. Isso tem para nós uma significação maior do que todo e qualquer patrimônio material que uma pessoa possa ter. Isso tem para nós um significado de que nós, ao assistirmos a final da Libertadores em especial, um jogo que aos 42, 43 minutos, já não era mais, a taça não era nossa, era do River Plate. E um jogador com toda a sua criatividade, toda a sua magia, consegue fazer 2 gols em menos de 3 minutos. Isso, meus amigos, eu quero dizer a vocês não podem imaginar o que é a emoção de estar presente no estádio nesse momento. É uma coisa de chorar, rir ao mesmo tempo. É uma coisa de gritar, de abraçar quem está ao seu lado. Enfim, foi isso que nós assistimos naquele momento. Gostaria de reviver, sem dúvida alguma, Zico vai bater o escanteio, Rondinelli vem como um deus ali naquele momento que cabeceia e o Flamengo é campeão. Esse fato é realmente um dos fatos que eu gostaria de ver sempre e revivê-lo cada vez mais. Primeiro, quero dizer a você o que significa demais e que me mantém em pé é a família, sem dúvida alguma. Agora, o Flamengo tem um significado que mexe muito com o meu amor próprio. É muito simples dizer isso. Você pode ter vitórias profissionais, você pode ter vitórias materiais, mas quando você ganha um jogo, quando você ganha um campeonato, você passa a ser uma outra pessoa. É aquela coisa que eu assisti na calçada de Miraflores, do cidadão que não tem nada e virou para o presidente Rodolfo Landim e disse: se o senhor me der o campeonato, eu sou igual ao senhor. Então, você ser Flamengo, você participa da nação rubro-negra com o seu sentimento. Você passa a ser membro de uma coletividade especial, uma coletividade que está para apenas lhe oferecer o vencer, vencer e vencer. É isso aí. Olha aqui, eu vou mostrar para vocês a comenda, que é uma das comendas que, logo na abertura dos trabalhos, nessa minha gestão, eu dei a cada um dos grandes beneméritos. Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou, Flamengo até morrer, eu sou. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer.
Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mas cotado no papel. Ai Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muda libra, já pesou, Flamengo até morrer, eu sou. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo